Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos à continuação aí dos nossos estudos da linguagem PHP. Bem, nos vídeos anteriores a gente viu os conceitos iniciais de PHP, trabalhamos com criação de variáveis, vimos como executar um código PHP e tudo mais. Dando continuidade nesse assunto, hoje a gente vai continuar evoluindo com esses conceitos iniciais. E para isso, nós vamos ver um outro tipo de variável, tá? Que não é uma variável, na verdade, mas essa estrutura serve para guardar informações, também como uma variável, só que a informação que nós definirmos para essa estrutura, ela não vai se alterar, tá? Ela vai se manter constante durante toda a execução do código PHP. Então, nós vamos trabalhar e vamos conhecer constantes em PHP. Toda vez que nós tivermos no código uma informação que não vai mudar nunca, ela vai sempre continuar constante, a gente vai estar definindo ela e armazenando ela dentro de uma constante. Tá? A diferença entre constante e variável. Variável, nós conseguimos estar dinamicamente alterando ela no decorrer da execução do programa. Constante, nós nunca vamos conseguir fazer alteração dela. Se nós inicializarmos uma constante com um valor, ela vai continuar com esse valor até que o programa seja finalizado. E um detalhe, caso queiramos e tentemos alterar esse valor da constante, ele vai retornar uma mensagem de erro falando que a constante já está definida. Então, como que a gente define essa constante e em quais casos a gente vai ter a utilização dessa constante? Bom, sempre que a gente trabalha, por exemplo, com um portal ou com um programa, nós podemos ter aí então uma informação que não vai mudar nunca. Por exemplo, um e-mail, um endereço eletrônico, de um site, um valor, por exemplo, no caso talvez da empresa, um CNPJ, certo? O nome de uma pessoa que vai estar sempre sendo atualizado aí no site. Então, para evitar que sempre a gente tenha essa preocupação de estar colocando essa informação, nós podemos definir ela dentro de uma constante, correto? Então, lembrando, diferença entre variável e constante. Variável é alterada dinamicamente durante a execução do código. Constante, definido uma vez o seu valor, não se altera em nenhum outro momento durante a execução do programa, correto? Então, como que a gente vai definir essa constante? Bom, para a gente definir uma constante e atribuir um valor a essa constante, nós utilizamos uma função chamada define. Então, define, essa função ela vai receber dois parâmetros: o nome da constante e a informação que vai ser gravada na constante. Então, por exemplo, eu vou criar uma constante chamada autor. E vou atribuir para essa constante um valor que, por exemplo, vai ser eu. Eu sou o autor. Então, aqui, esse define o nome da constante e a informação que vai ser gravada nessa constante são passadas por parâmetros dentro da função define, certo? Eu posso agora, obviamente, dar um eco, na constante autor, certo? E ele vai apresentar para mim o valor dessa constante. Eu vou poder sempre estar lendo esse valor. O que a gente não consegue fazer é alterar esse valor da constante, certo? Uma outra dica, que isso está mais para boas práticas, para boas práticas, quando você cria uma constante, é grafar a constante toda em maiúscula, tá? Por quê? Grafando a constante toda em maiúscula é uma forma de você memorizar e uma forma de você também padronizar seu código e de identificar facilmente a diferença entre uma variável e uma constante. Ou seja, se eu estou dando um eco, por exemplo, numa constante autor,
eu já sei que a informação que está ali é constante. Eu não vou conseguir alterar a informação dentro dessa constante autor. Tá? Então, grafando ela toda em maiúscula, a gente vai ter esse controle visual durante o código. Se nós executarmos esse código aqui no nosso browser, no nosso navegador, nós vamos ver que ele vai dar, né, a informação da constante. Nós podemos definir, enfim, quantas constantes forem necessárias. Tá? Não existe uma regra, eu quero definir somente uma constante. Por exemplo, eu posso vir aqui e dar um define, né, que eu vou definir uma constante aqui, por exemplo, site, e vou colocar, né, por exemplo, o meu site, que não está funcionando, né? Beleza, posso vir aqui, dar um eco, site, né, que ele vai estar listando aqui para a gente no browser o site. Tá? Então, ele deu aqui a constante, o valor da constante autor, e deu também o valor, né, da constante site. Então, infinitas opções que a gente pode ter. Posso ter, por exemplo, definir uma constante como sendo o e-mail, o endereço eletrônico, certo? Toda vez que eu colocar alguma informação, que eu gerar uma informação na tela para o usuário, eu posso simplesmente trazer essa constante, exibir os dados dessa constante. E quando eu alterar qualquer informação dessa, eu vou simplesmente alterar em um ponto, certo? Então, por exemplo, o autor do site sou eu. Todo lugar que eu quiser apresentar o nome do autor, eu simplesmente vou usar a constante autor. Né? O endereço do site, todo lugar que eu quiser usar o endereço do site, eu simplesmente vou usar a constante site. E assim a gente vai evoluindo e vai definindo as constantes necessárias no decorrer aí do projeto. Como eu disse, né, só para ilustrar para vocês, não tem como, né, ele não permite que a gente defina uma nova informação para uma constante já definida. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar um define, ó, já tenho a constante site lá, né, acima definida. Eu vou colocar aqui um outro site, por exemplo, google.com.br, certo? Vou dar um echo site e vou agora salvar e vou pedir para executar. Ele retornou uma mensagem de erro. Olha lá, constante site já está definida dentro do projeto, né, dentro do arquivo index.php, certo? Então, como eu disse, definimos uma constante, não conseguimos mais alterar a informação dessa constante em tempo de execução como a gente faz com uma variável, correto? Então, é um ótimo recurso de ser utilizado, funciona muito, ajuda muito a gente no desenvolvimento, principalmente com uma informação que é fixa, tá? Ou que eu uso em vários pontos do programa, e caso tenha que ser alterado, vai ser alterado somente uma vez. Correto? Então, beleza, pessoal. Com relação a constantes, é essa a explicação que a gente tem, beleza? Vamos dar continuidade, então, em novos conhecimentos aí da linguagem PHP. Voltamos já.